Ó Deus, que pela intercessão de Santa Olga tenhamos a força de praticar a justiça e a misericórdia para com todos e o amor para com aqueles que mais precisam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Olga, rogai por nós. Santa Olga nasceu por volta do ano 890 em uma aldeia perto do rio Velika, chamada Vibuts, o que hoje corresponderia à atual cidade de Pskov, na Rússia. Olga tinha origem varangiana, ou seja, era descendente dos vikings que migraram para o leste europeu. Ela era filha do chefe da tribo Variage, tribo essa que comandava boa parte dos pontos estratégicos da região, já que exploravam o comércio e o transporte. Ainda muito jovem, com cerca de 13 anos de idade, Olga conhece um rapaz, o príncipe Igor I de Kiev, herdeiro de Rurik, o primeiro governante de Rus e fundador da dinastia Ruríkida. Assim que o príncipe viu a jovem Olga pela primeira vez, ficou encantado pelos seus delicados traços e sua beleza típica. Igor a pediu em casamento. A cerimônia aconteceu em 903, mas a vida de Olga tomou um rumo um pouco mais sombrio no ano de 945, quando seu marido Igor foi brutalmente assassinado pelos Drevilianos, uma tribo oriental eslava. Tal tribo tinha uma relação bastante complexa com o crescente império da Rússia de Kiev. Tudo começou quando os Drevilianos aliaram-se militarmente à Rus de Kiev para combater o Império Bizantino. Nisso, os Drevilianos honravam os antecessores de Igor, porém, após a morte de Oleg, o tutor de Igor, eles meio que pararam de pagar os tributos, dando todo o dinheiro das taxas para um líder local. Assim sendo, Igor I partiu para Korosten, a capital dreviliana, para pressioná-los a pagar os tributos. E Igor, ele estava acompanhado por um exército numeroso, bem maior do que o exército dreviliano. Então, eles ficaram com um certo medo e pagaram o que deviam. Na volta, Igor decidiu que o valor pago ainda era muito pouco. Então ele voltou para pegar mais dinheiro. Só que ele cometeu um erro fatal. Ele retornou sendo escoltado por um número bastante pequeno de homens. Então, enfurecidos, os drevilianos cruelmente assassinaram um monarca, que foi amarrado em uma árvore e cortado ao meio. Bom, na época, o filho de Igor e Olga, Svetoslau, tinha apenas 3 anos e seria obviamente incapaz de assumir o trono de seu pai. Sendo assim, Olga governou a Rus de Kiev como regente. Os Drevilianos, em um ato de deboche, enviaram 20 emissários para transmitir uma proposta: que Olga se casasse com um príncipe chamado Mal, que, diga-se de passagem, era o mesmo cara que tinha matado o marido dela. Então, Olga, com toda a sua astúcia, fingiu aceitar a proposta e convidou os mensageiros para uma boa recepção no outro dia, dizendo, abre aspas, mandarei chamá-los amanhã e vocês dirão, não iremos a cavalo nem a pé, levem-nos em nosso barco, e vocês serão levados em seu barco, fecha aspas. Assim, no dia seguinte, os homens assim o fizeram, e a população os carregou até a corte. Os embaixadores ficaram felizes com isso. Eles pensaram que aquilo era uma grande honra, ser carregado pela população, tipo Papa. Finalmente, eles chegaram ao seu destino. Porém, existe um pequeno detalhe que deve ser pontuado. No dia anterior, Olga havia ordenado que uma trincheira fosse cavada. Então, os 20 drevilianos foram ali jogados e enterrados vivos. Naquele momento, Olga inclinou-se e lhes perguntou se aquela honra os agradava e se estava do gosto deles. Depois disso, Olga enviou uma mensagem aos Drevilianos pedindo que enviassem seus homens mais ilustres para acompanhá-la até seu novo marido. Os Drevilianos, sem saber do destino do primeiro grupo diplomático, reuniram outro grupo de homens para enviar, entre aspas, os melhores homens que já governaram a terra deles. Quando eles chegaram, Olga ordenou ao seu povo que preparassem um banho para seus convidados. Assim que os homens estavam todos dentro da casa de banho, ela os trancou e mandou incendiar o local, de modo que todos os Drevilianos lá dentro queimassem até a morte. Logo em seguida, Olga enviou outra mensagem aos Drevilianos, desta vez ordenando-lhes que preparassem grandes quantidades de hidromel na mesma cidade em que eles haviam matado Igor, para que ela chorasse sobre seu túmulo e organizasse uma festa fúnebre. Acompanhada por um pequeno grupo de assistentes, Olga se dirigiu ao túmulo de seu falecido esposo e quando o momento chegou, ela de fato chorou por ele. Os Drevilianos
drevlianos então começaram a beber em demasia, e quando eles ficaram bêbados, ela ordenou que seus seguidores os matassem. Naquela mesma noite, 5.000 drevlianos foram executados pela implacável monarca Olga. Nisso, ela voltou a Kiev e preparou seu exército para eliminar os sobreviventes. Olga sitiou a cidade. O cerco durou 1 ano sem sucesso, até que Olga pensou em um plano para enganar os drevlianos. Ela lhes enviou uma mensagem que diz o seguinte: por que vocês persistem em resistir? Todas as suas cidades se renderam a mim e se submeteram ao tributo, de modo que os habitantes agora cultivam seus campos e suas terras em paz. Mas vocês preferem morrer de fome sem submeter-se ao tributo. Fecha aspas. O povo drevliano, então, aceitou se submeter ao tributo, mas ainda desconfiava de que Olga ainda pretendesse vingar o marido. Ela respondeu dizendo que a morte dos mensageiros e o massacre dos 5.000 foram suficientes para a vingança e bastaram para ela. Assim sendo, a regente prometeu paz em troca de 3 pombos e 3 pardais de cada casa. Os drevlianos ficaram esperançosos com a possibilidade de o cerco terminar por um preço tão baixo, e fizeram o que ela pediu. Olga, então, instruiu seu exército a amarrar pequenos pedaços de enxofre em cada ave. Ao anoitecer, Olga ordenou que seus soldados incendiassem as peças e soltassem os pássaros, que por sua vez retornaram a seus ninhos enquanto pegavam fogo. Com isso, a cidade inteira foi tomada pelas chamas. Seguindo as ordens de Olga, os soldados de Rus exterminavam as pessoas que tentavam fugir do fogo. Alguns foram poupados, porém transformados em escravos. Após consolidar seu poder e assegurar a estabilidade do reino de Kiev, Olga começou a se interessar pelo cristianismo. No ano de 957, ela viajou a Constantinopla e foi batizada pelo imperador bizantino Constantino VII, recebendo o nome cristão de Helena. Esta conversão marcou um ponto de virada em sua vida, pois Olga tornou-se uma fervorosa defensora do cristianismo. Apesar de seu esforço, Olga encontrou resistência significativa ao tentar converter seu filho Sviatoslav, que se manteve fiel ao paganismo. Mesmo assim, ela conseguiu construir igrejas e promover a fé cristã em Kiev, plantando as sementes da futura cristianização da Rússia. Dito isso, eu gostaria de citar um trecho do livro Crônica Primária, de Nestor, abre aspas. O imperador reinante chamava-se Constantino, filho de Leão. Olga veio diante dele, e quando ele viu que ela era muito bela de semblante e também sábia, o imperador admirou-se com seu intelecto. Ele conversou com ela e comentou que ela era digna de reinar com ele em sua cidade. Quando Olga ouviu suas palavras, ela respondeu que ainda era pagã e que se ele desejasse batizá-la, ele mesmo deveria desempenhar essa função. Caso contrário, ela não estava disposta a aceitar o batismo. O imperador, com a ajuda do patriarca, batizou-a de acordo. Quando Olga foi iluminada, ela se alegrou de corpo e alma. O patriarca, que a instruiu na fé, disse-lhe: Bendita és tu entre as mulheres da Rus, porque amaste a luz e abandonaste as trevas. Os filhos de Rus te abençoarão até a última geração de teus descendentes. Ele ensinou a ela a doutrina da igreja e a instruiu na oração e no jejum, na esmola e na manutenção da castidade. Ela abaixou a cabeça e, como uma esponja absorvendo água, bebeu avidamente de seus ensinamentos. A princesa curvou-se diante do patriarca, dizendo: Através de tuas orações, Santo Padre, que eu seja preservada das artimanhas e ataques do diabo. Em seu batismo, ela foi batizada Helena, em homenagem à antiga imperatriz, mãe de Constantino o Grande. O patriarca então a abençoou e a dispensou. Fecha aspas. Após o batismo, Olga recebeu o nome cristão Helena, e segundo algumas versões, o imperador pediu Olga em casamento. Mas ela, sabendo das regras de parentesco espiritual, negou, pois seria ilegal no cristianismo e considerado uma espécie de incesto, já que ele era seu padrinho. Santa Olga de Kiev dedicou-se à vida cristã, ajudando aos necessitados, doentes, anunciando o evangelho. Além disso, ela construiu várias igrejas e fomentou a fé cristã em toda a região. Ela não teve a alegria de ver seu filho convertido ao cristianismo. Seu neto Vladimir, porém, lhe deu essa alegria, tornando-se um grande apóstolo da Rússia e também um santo. Olga governou até que seu filho Sviatoslav atingisse a maioridade e pudesse assumir o trono. Ela faleceu em 11 de julho de 969, deixando um legado duradouro. Em 1547, a Igreja Ortodoxa Russa canonizou Olga como santa, reconhecendo-a como uma igual aos apóstolos, um título raro, concedido a figuras de importância excepcional na difusão do cristianismo. Santo
Santa Olga é lembrada não apenas por sua vingança implacável contra os drevilianos, mas também por sua transformação espiritual e seus esforços incansáveis para promover o cristianismo em um período dominado pelo paganismo. Sua vida é um testemunho da complexidade da história russa e da capacidade de redenção e mudança. Mas e você? Você conhecia essa história sinistra e inspiradora? Me conte suas impressões aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, cara, esmague os seus oponentes, curta e se inscreva. E até o próximo vídeo.